ce que tu es sur le point de voir te laissera sans voix. Que se passe-t-il lorsque la pression de la célébrité, la beauté et les excès se combinent dans la vie des célébrités les plus admirées du monde? Certaines font face à des transformations saisissantes, d'autres renoncent au projecteur pour toujours et quelques-uns parviennent à se réinventer de manière extraordinaire. Des chirurgies ratées au retour les plus inattendus, tu découvriras des histoires qui révèlent le côté le plus brut et humain de la célébrité. Es-tu prêt à découvrir comment le temps a changé ces stars que tu croyais inébranlables? Tu ne pourras pas détourner le regard. Comment une star d'Hollywood a-t-elle disparu après un accident? Une nuit tranquille a changé la vie de Bridget Fonda pour toujours. La star de films emblématiques, comme Jackie Brooke, a subi un accident de voiture qui lui a fracturé la colonne vertébrale, l'obligeant à repenser son avenir. Son nom, autrefois omniprésent sur les couvertures, a commencé à s'effacer. Les rumeurs parlaient d'un retrait temporaire, mais Fonda n'est jamais revenue sous les projecteurs. Elle a opté pour une vie de tranquillité, aux côtés de son mari, le compositeur Danny Elfman, et de son fils, s'éloignant de la pression médiatique et des standards inatteignables d'Hollywood. Des années plus tard, les paparazzis ont capturé son image, montrant une femme différente, avec les marques du temps sur son visage. Le choix de Fonda a déconcerté beaucoup de gens, mais elle a trouvé la paix. Et la liberté loin du vedettariat. Son histoire est une leçon. La véritable grandeur n'a pas toujours besoin de se refléter dans l'éclat des enseignes lumineuses. La beauté de Brooke Shields était-elle une bénédiction ou une malédiction? Dès son plus jeune âge, Brooke Shields était le visage de grandes campagnes publicitaires. Son succès s'est consolidé avec des films comme Pretty Baby et Le Lagon Bleu, où son regard intense et ses sourcils définis l'ont transformée en icône de la beauté juvénile. Cependant, la célébrité est venue avec un coût élevé. Hollywood l'a cantonnée à un rôle de jolie figure, la soumettant à des pressions et des attentes dès son plus jeune âge. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, les médias ont commencé à scruter chaque signe de vieillissement sur son visage. Bien que le regard critique ait été implacable, Shields a pris une décision courageuse. Elle a accepté le passage du temps sans recourir à la chirurgie esthétique. Elle a défendu la positivité corporelle, inspirant d'autres femmes à embrasser leur identité. Quelque chose de révolutionnaire dans une industrie obsédée par la jeunesse. Malgré les commentaires blessants, Shields a maintenu sa confiance. Aujourd'hui, elle reste active, promouvant un message d'acceptation, de force intérieure et d'amour de soi, défiant les standards de beauté superficielle. Donatella Versace. La chirurgie a-t-elle sauvé ou détruit son héritage? Dans les années 90, Donatella Versace s'est distinguée non seulement en tant que sœur de Gianni Versace, mais aussi en tant que femme à l'apparence élégante, vibrante et naturelle. Mais quelque chose dans sa trajectoire personnelle a pris un tournant inquiétant. La créatrice, obsédée par la préservation de sa jeunesse, a commencé à subir des chirurgies plastiques. Ce qui a commencé par de petits ajustements s'est transformé en une métamorphose progressive et extrême qui a déconcerté le monde. Les changements sont devenus notoires. Au fil des ans, ses lèvres gonflées, sa peau tendue et ses traits exagérés ont suscité des réactions intenses. Les médias n'ont pas tardé à la transformer en cible de critiques impitoyables, la désignant comme un exemple des dangers de la chirurgie plastique excessive. Cependant, derrière cette image sculptée se cachait une femme qui faisait face aux mêmes insécurités que beaucoup d'autres dans sa position. Donatella, loin d'être vaincue, est restée à la tête de l'empire Versace. Son apparence physique a peut-être changé radicalement, mais son influence dans la mode ne s'est jamais estompée. Elle reste une présence imposante sur les podiums et les tapis rouges. Pourquoi? Mélanie Griffith ne reconnaît-elle pas son propre reflet? Mélanie Griffith a conquis des millions de personnes avec sa fraîcheur dans des films comme Working Girl. Son sourire radieux et ses cheveux dorés illuminaient l'écran. Cependant, le passage du temps a apporté avec lui une pression brutale d'Hollywood pour conserver une apparence juvénile. Déterminée à répondre à ces standards, Griffith a commencé à subir de multiples chirurgies esthétiques. Ce n'était pas une seule intervention qui a affecté son image, mais l'accumulation de procédures comme le Botox, les injections et les liftings faciaux. Avec chaque traitement, son visage perdait la naturalité et l'expressivité qui la définissaient. Elle en est arrivée à un point où elle ne se reconnaissait même plus en se regardant dans le miroir. Avec Valentina,
Griffith a admis ses erreurs et a commencé à inverser certains dommages, mais l'impact émotionnel a été dévastateur. Pourtant, elle ne s'est pas rendue. Elle continue à jouer, démontrant que la véritable valeur d'un artiste, Mickey Rourke, l'homme qui a changé son visage pour une bataille inattendue. Mickey Rourke était l'une des figures les plus captivantes des années 80, avec des films comme 9 semaines et demie. Ses traits ciselés et son regard énigmatique ont fait de lui une icône de l'attrait masculin. Mais à l'intérieur, quelque chose de plus profond le poussait, le désir de s'éloigner d'Hollywood et de trouver un but dans un autre domaine. Ce désir l'a conduit à la boxe professionnelle, un sport qui lui a coûté cher. Les combats ont laissé plusieurs marques sur son corps. Des fractures au visage, des contusions et des chirurgies ratées l'ont transformé de manière irréversible. Quand il a essayé de revenir dans l'industrie cinématographique, Rourke était presque méconnaissable. Cependant, la descente ne définissait pas son destin. Avec son rôle dans The Wrestler, il a ressurgi comme un exemple émouvant de dépassement de soi. Son interprétation reflétait la lutte interne et externe qu'il a affrontée pendant des années. Aujourd'hui, son visage est un rappel de résilience, de comment le véritable pouvoir réside dans le fait de se relever après chaque chute. Comment a-t-il survécu? Keith Richards a son propre style de vie. L'histoire de Mickey Rourke est saisissante, mais s'il y a quelqu'un dont la résistance aux excès a laissé le monde stupéfait, c'est bien Keith Richards. Le légendaire guitariste des Rolling Stones n'a pas seulement défié les règles du rock and roll, mais aussi les lois mêmes de la biologie. Des décennies d'abus de substances, de nids interminables et de tournées épuisantes ont façonné non seulement sa carrière, mais aussi son apparence physique. Ses rides profondes, sa peau tannée, comme si elle était le reflet d'un désert, et ses yeux perçants racontent l'histoire d'une vie intense. Beaucoup se sont demandé comment il a réussi à survivre à son rythme de vie, alors que d'autres qui ont partagé ce même chemin sont restés en route. Richard, avec son ironie habituelle, il a plaisanté sur le sujet, affirmant que c'est une sorte de miracle médical. Cependant, derrière cette image d'invulnérabilité se cache un esprit stratégique. Keith a compris comment trouver un équilibre précaire qui lui permettait de rester debout, tandis que d'autres tombaient. La musique était son encre. Gary Busey et la bataille contre l'ombre de la folie. Tandis que Keith Richards défiait les excès du temps, Gary Busey a affronté un destin terrifiant, un accident de moto en 1988 qui a failli lui coûter la vie. L'acteur, connu pour des succès comme Point, Brooke et L'Arme Fatale, était au sommet de sa carrière. Lorsque les graves lésions cérébrales qu'il a subies ont tout transformé. Les séquelles n'affecteront pas seulement son apparence physique, mais aussi son comportement. Sa personnalité est devenue erratique, avec des accès de colère et des commentaires étranges que les médias ont transformés en spectacle. Les gros titres le dépeignaient davantage comme une figure excentrique que comme l'acteur talentueux qu'il avait été. Cependant, Busey a trouvé une opportunité dans ce chaos. Son charisme singulier l'a conduit à devenir une star des émissions de télé-réalité, où il s'est connecté avec de nouveaux publics, a transformé ses traumatismes en notoriété et a ressurgi comme une figure unique. Ses yeux, pleins d'histoires de lutte, il continue de refléter l'intensité qui l'a rendu inoubliable. Son histoire est un avertissement sur les sacrifices que la survie dans le monde du spectacle impose parfois. Kelly McGillis, Louisiane, une femme qui s'est rebellée contre les règles d'Hollywood. Tandis que Gary Busey luttait contre les séquelles d'un accident, Kelly McGillis a décidé de s'attaquer à un autre ennemi, les standards de beauté impossibles d'Hollywood. Connu pour son rôle en tant qu'intérêt amoureux de Tom Cruise dans Top Gun, McGillis était considéré comme un symbole d'élégance et de charisme dans les années 80. Cependant, au fil des années, McGillis a choisi un chemin peu conventionnel dans l'industrie, embrassant le vieillissement de manière naturelle. Elle a refusé la chirurgie plastique et les traitements invasifs, décidant plutôt de s'éloigner des projecteurs pour mener une vie tranquille. Cette décision n'a pas été exempte de critiques. Beaucoup, habitués à la voir à son meilleur, ont été surpris de voir comment son apparence changeait avec le temps. Malgré les attentes d'Hollywood, McGillis a démontré que la véritable force réside dans l'authenticité.
Bien qu'elle ne recherche plus des rôles principaux, elle continue d'accepter des rôles dans des productions indépendantes, montrant une maturité artistique que peu atteignent. Ses yeux, libérés de l'obsession de la jeunesse, transmettent paix et sagesse. McGillis nous rappelle que la beauté la plus durable est celle qui vient de l'acceptation de qui l'on est à chaque étape de la vie. Son histoire est une inspiration pour ceux qui se sentent sous pression pour se conformer aux normes des autres. Lindsay Lohan est-elle arrivée au point de non-retour? Lindsay Lohan était l'une des étoiles les plus prometteuses de sa génération. De The Parent Trap à Melanie Girls, elle semblait destinée à une carrière brillante. Mais derrière les caméras, la pression et l'œil constant des médias préparaient une sombre descente. Les nuits de fête, l'abus de substances et les scandales juridiques ont commencé à dominer sa vie. L'éclat juvénile qui la définissait a rapidement disparu, laissant un visage marqué par la fatigue et le désordre émotionnel. À mesure que ses problèmes s'aggravaient, Hollywood lui a tourné le dos. Les offres de travail se sont évanouies et Lohan s'est retrouvé piégé dans un cycle destructeur dont il semblait impossible de sortir. Cependant, ces dernières années, l'actrice a commencé à reconstruire son chemin. Avec un nouvel accent sur son bien-être, elle cherche à retrouver sa place dans l'industrie. Son visage reflète les erreurs du passé, mais aussi la lutte pour une seconde chance. Lohan est un rappel que le talent ne s'éteint jamais complètement. La bataille de Kirstie Alley contre la balance et les projecteurs. L'histoire de Lindsay Lohan est un avertissement sur les dangers des excès, mais Kirstie Alley a dû mener un combat différent. La pression de maintenir une silhouette est lancée dans une industrie obsédée par l'image. Dans les années 80 et 90, Alley a conquis le public avec son charisme dans des séries comme Cheer et des films comme Allô Maman, Ici Bébé. Son énergie débordante et sa personnalité charismatique ont fait d'elle l'une des favorites du public. Cependant, au fil des années, la prise de poids a commencé à devenir le sujet central des conversations à son sujet. Les médias, cruels et implacables, n'ont pas tardé à transformer ces fluctuations de poids en un spectacle médiatique. Cette lutte n'était pas seulement contre la balance, mais aussi contre les attentes extérieures. Bien que son image ait changé, son talent est resté intact. Alley a continué à travailler dans le cinéma et la télévision, démontrant que la véritable grandeur ne réside pas dans l'apparence, mais dans la persévérance. Son histoire est un exemple puissant de comment faire face aux adversités avec courage. Peux-tu imaginer le changement radical de Val Kilmer? Alors que Kirstie Alley affrontait les stigmates du poids, Val Kilmer a dû faire face à une bataille encore plus dévastatrice. Kilmer, connu pour ses rôles emblématiques dans Top Gun et Batman Forever, était le portrait de la confiance et de la présence scénique. Sa voix profonde et son physique imposant ont fait de lui l'une des stars les plus admirées de sa génération. Cependant, tout a changé lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge. La maladie a non seulement altéré sa santé, mais aussi son apparence. Kilmer a subi une trachéotomie qui a affecté sa voix, le laissant avec des difficultés à parler. L'image que le monde avait de lui s'est transformée de manière restrictive. Il est passé d'icône de force à une figure fragile, presque méconnaissable. Mais Kilmer ne s'est pas rendu. Il a affronté sa nouvelle réalité avec courage, acceptant des rôles qui reflétaient sa condition actuelle. Dans la récente sortie de Top Gun, Maverick, son apparition. Ce fut un moment émouvant qui a résonné avec des millions de personnes. La vulnérabilité qu'il montre maintenant est sa plus grande force, et sa détermination à continuer de travailler est inspirante. Kilmer nous enseigne que la véritable grandeur ne se mesure pas par ce que le corps peut faire, mais par ce que l'esprit est capable de surmonter. Kathleen Turner est le poids d'une maladie chronique. Le chemin de Val Kilmer a été difficile. Mais Kathleen Turner sait mieux que quiconque ce que c'est de voir son corps changer à cause d'une maladie. Turner était l'une des stars les plus glamour d'Hollywood, connue pour sa sensualité dans des films comme Body It et À la poursuite du diamant vert. Sa voix profonde et sa présence magnétique étaient inconfondables. Cependant, l'apparition de l'arthrite rhumatoïde a changé le cours de sa vie. Des années de douleurs chroniques et de traitements médicamenteux ont altéré son apparence de manière restrictive. La prise de poids, la perte de mobilité et les difficultés à accomplir des tâches simples.
ont été un coup dur pour quelqu'un habitué à éblouir sur grand écran. Turner ne s'est pas laissé abattre. Au lieu de se cacher, elle a décidé de faire entendre sa voix sur les défis auxquels font face les personnes atteintes de maladies chroniques. Elle a continué à travailler à la télévision et au théâtre, prouvant que son talent transcende tout obstacle physique. L'image qu'elle projette maintenant est celle d'une femme qui a appris à vivre avec la douleur, ne permettant plus à celle-ci de définir sa vie. Turner est un symbole de résilience, une preuve vivante. Que a força interior é mais poderosa do que qualquer adversidade. O que Caitlyn Jenner fez para quebrar as barreiras da sociedade? Enquanto Kate Turner lutava com os efeitos de uma doença debilitante, Caitlyn Jenner enfrentava uma batalha completamente diferente, a de sua identidade, anteriormente conhecida como Bruce Jenner, medalhista de ouro olímpico. Seu nome estava associado ao sucesso atlético e à perfeição física. Mas por trás desse legado prestigioso, escondia-se um profundo conflito interno. Jenner, ao longo de décadas, viveu em segredo com o desejo de ser quem realmente era. Finalmente, no ano de 2015, tornou pública sua transição, desafiando não apenas as expectativas de sua família e amigos, mas também as de milhões de pessoas ao redor do mundo. A transformação física foi objeto de inúmeros debates, comentários e críticas, mas também de reconhecimento por parte da comunidade LGBTQ+. Apesar das críticas, Caitlyn continua sendo uma figura influente que defende os direitos das pessoas transgênero. Sua presença é um lembrete de que romper barreiras sociais tem um custo elevado, mas também um impacto profundo. Jenner demonstrou que o caminho para a autenticidade requer tanto coragem quanto sacrifício, mas que vale a pena enfrentá-lo. Como ela arruinou Heidi Montag sua aparência em uma única noite. Enquanto Janice Dickinson lutava contra os anos com cirurgias sucessivas, Heidi Montag cometeu um erro devastador em uma idade surpreendentemente jovem. Conhecida por sua participação no reality show The Hills, Montag se encontrou no centro das atenções aos seus 20 e poucos anos. Mas a insegurança e a pressão da mídia a levaram a tomar uma decisão extrema. Aos 23 anos, Montag se submeteu a 10 procedimentos estéticos em um único dia. Entre eles, ela fez um levantamento de sobrancelhas, aumento dos seios, redução do queixo e uma operação no nariz. A transformação foi tão drástica que ela ficou quase irreconhecível. O que ela esperava que fosse uma melhoria acabou se tornando um pesadelo, tanto físico quanto emocional. Hoje, Montag se afastou em grande parte do mundo do espetáculo. Sua história é um aviso para aqueles que consideram a cirurgia estética sem avaliar seus riscos. Às vezes, o desejo de perfeição pode ser a maior ameaça para si mesmo. Sarah Jessica Parker desafia os padrões de Hollywood. Enquanto Heidi Montag pagava o preço por suas decisões, Sarah Jessica Parker decidiu seguir um caminho completamente oposto. A atriz, conhecida mundialmente por seu papel como Carrie Bradshaw em Sex and the City, tem sido um ícone de estilo por décadas. No entanto, ao contrário de muitos de seus colegas, Parker optou por não seguir procedimentos cosméticos invasivos. Com o passar dos anos, seus cabelos grisalhos e suas rugas tornaram-se o centro das atenções, gerando críticas na imprensa. Alguns argumentam que ela parece mais velha do que realmente é, mas Parker não se deixou afetar pelos comentários. Ela defendeu firmemente o envelhecimento natural, desafiando os padrões superficiais da indústria. A imagem que projeta é a de uma mulher que encontrou poder em ser quem é, sem medo das críticas. Sua presença continua tão magnética como sempre, nos lembrando que o verdadeiro atrativo está na confiança. Como ela continua sendo um ícone? Pamela Anderson. Apesar de tudo, assim como Sarah Jessica Parker, Pamela Anderson tem sido o centro de comentários sobre sua aparência, mas por razões diferentes. Anderson se tornou uma superestrela internacional. Graças ao seu papel em Baivad, onde sua figura e seu cabelo loiro platinado se tornaram sua marca registrada. O mais surpreendente é que seu impacto vai além de sua imagem.
Anderson se tornou uma fervorosa ativista pelos direitos dos animais, trabalhando com organizações como a PETA. Sua capacidade de se reinventar demonstra que seu valor não reside apenas em sua aparência física. Pamela Anderson nos ensina que a beleza é apenas uma parte de uma pessoa e que o verdadeiro legado se constrói com ações e convicções. Latinidade, fama e cirurgias. O caso de LaToya Jackson. Pamela Anderson se redefiniu através de seu ativismo, mas LaToya Jackson foi marcada por outro tipo de transformação. Irmã do lendário Michael Jackson, LaToya também se submeteu a uma série de cirurgias que mudaram significativamente sua aparência. Os procedimentos cosméticos, especialmente em seu nariz, geraram comparações inevitáveis com seu famoso irmão. À medida que os anos avançavam, seus traços começaram a parecer tensos e pouco naturais. Os críticos não demoraram a apontar essas mudanças, argumentando que LaToya havia perdido a essência de sua beleza original. Apesar das críticas, LaToya permaneceu ativa na indústria do entretenimento, apareceu em múltiplos programas de reality show e continuou sua carreira como autora e defensora de várias causas. Sua força reside em sua capacidade de se manter relevante, mesmo quando o público tem sido implacável com suas decisões estéticas. A história de LaToya Jackson é um lembrete de que a fama tem um preço, mas também oferece oportunidades para se reconstruir uma e outra vez. Através de suas conquistas, ela demonstrou que a resiliência é o melhor escudo contra o julgamento externo. Meg Ryan e a desesperada busca por conservar seu encanto. LaToya Jackson suportou a pressão das expectativas familiares, mas Meg Ryan enfrentou uma luta igualmente complexa, a pressão de ser a namoradinha da América. Nos anos 90, Ryan conquistou o coração do público com filmes como When Harry Met Sally e Sleepless in Seattle. Seu sorriso espontâneo e seu ar encantador definiram uma era nas comédias românticas. O impacto foi devastador para sua carreira. Hollywood, que tanto a havia celebrado, começou a fechar-lhe portas. Ryan se retirou dos holofotes e se concentrou em projetos por trás das câmeras, dirigindo e produzindo filmes. Com o tempo, ela tentou se reconciliar com sua imagem e aceitar as mudanças inevitáveis da vida. Hoje, Ryan é um exemplo do que acontece quando os padrões de beleza levam a decisões drásticas. Mas também é uma prova de que o talento perdura, mesmo quando a aparência já não é a mesma. Brigitte Bardot, Louisiana, lenda que abraçou sua naturalidade. Enquanto Meg Ryan tentava lutar contra o passar do tempo, Brigitte Bardot tomou uma decisão completamente diferente. A estrela francesa, conhecida como um dos maiores símbolos sexuais dos anos 50 e 60, decidiu se afastar dos holofotes e envelhecer de forma natural, rejeitando qualquer tipo de intervenção estética. Bardot, famosa por seus filmes como E Deus Criou a Mulher e por sua sensualidade inata, surpreendeu o mundo quando renunciou à vaidade que tantas outras celebridades perseguem. Preferiu se dedicar a causas mais transcendentes, tornando-se uma destacada defensora dos direitos dos animais. A trajetória de Bardot demonstra que há uma forma diferente de enfrentar o envelhecimento, aceitá-lo com dignidade e encontrar propósito em outras áreas da vida. Hoje, ela continua sendo venerada, não por sua beleza, mas por sua força e compromisso com suas convicções. O que levou Terry Hatcher a enfrentar seus arrependimentos? Enquanto Brigitte Bardot defendia a naturalidade, Terry Hatcher se encontrava em um caminho diferente. Conhecida por seu papel em Desperate Housewives e como Lois Lane nas Novas Aventuras de Superman, Hatcher foi considerada uma das mulheres mais belas de sua geração. No entanto, o medo do envelhecimento a levou a buscar soluções rápidas. Hatcher, assim como outras estrelas, recorreu ao botox e aos preenchimentos faciais, tentando preservar sua aparência juvenil. Mas o resultado não foi o que ela esperava. Seu rosto começou a parecer rígido, perdendo a expressividade que tanto a caracterizava. Os rumores sobre cirurgias plásticas inundaram os meios de comunicação, aumentando a pressão sobre ela.
Seu testemunho é um lembrete poderoso de que aceitar o envelhecimento não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria e crescimento pessoal. Courtney Loren é a marca indelével dos excessos. Enquanto Terry lidava com os arrependimentos de suas decisões estéticas, Courtney Loren estava no meio de um caos autodestrutivo. A cantora da banda Hole e viúva de Kurt Cobain foi uma das figuras mais controversas da cena musical dos anos 90. Seu talento era inegável, mas sua vida pessoal foi um turbilhão de escândalos, excessos e tragédias. Os anos de abuso de substâncias, as batalhas legais pela custódia de sua filha e as múltiplas intervenções estéticas deixaram marcas visíveis em seu rosto. Amor, que uma vez foi uma estrela vibrante, se transformou em uma figura desfigurada, pelos anos de descontrole. A mídia não demorou a transformá-la em alvo de zombarias e críticas. Loren nos ensina que, embora o caminho para a redenção possa ser tortuoso, é possível se reconstruir. Seu espírito rebelde permanece intacto, mostrando que a força surge das ruínas de nossas próprias tempestades. Goldie Hawn continua brilhando apesar da passagem dos anos. Courtney Loren enfrentou suas próprias tempestades, mas Goldie Hawn escolheu a luz como seu refúgio. Desde os anos 70, Hawn tem sido sinônimo de alegria, com seu riso contagiante e seus olhos cheios de brilho. Sua participação em filmes como Private Benjamin a consolidou como uma das atrizes mais queridas de Hollywood. Conforme o tempo passou, seu rosto começou a mostrar os sinais do envelhecimento. Mas Hawn decidiu não seguir procedimentos radicais. Sua característica cabeleira loira permanece, embora sua pele mostre rugas, que contam histórias de risos, desafios e triunfos. Alguns meios de comunicação a criticaram por não se manter jovem, enquanto outros a elogiam por não ceder às pressões da indústria. Hawn, longe de se deixar vencer, continua trabalhando em projetos cinematográficos, muitas vezes ao lado de sua filha, Kate Hudson. Sua presença continua vibrante, uma prova viva de que a energia e a paixão não dependem da aparência. Para o verdadeiro segredo da atratividade é manter um espírito jovem, não um rosto jovem. Sophia Loren, uma lenda que não precisa de cirurgias. Enquanto Goldie Hawn escolhe brilhar com naturalidade, Sophia Loren se manteve como um símbolo de elegância atemporal. Loren, uma das últimas grandes estrelas da era dourada de Hollywood, continua sendo admirada por sua postura majestosa e suas profundas rugas cheias de caráter. Em seus anos de glória, estrelou clássicos como Duas Mulheres e Eu, Cid, tornando-se um ícone de beleza mediterrânea. No entanto, ao contrário de muitas outras celebridades, Loren rejeitou as cirurgias plásticas. Ela declarou que cada marca em seu rosto é um testemunho das experiências vividas e que não tem intenção de apagar sua história. Hoje, com mais de 80 anos, Loren continua trabalhando em filmes selecionados, trazendo sua sabedoria e magnetismo para a tela. Seu nome é sinônimo de sofisticação, demonstrando que o verdadeiro encanto está na autenticidade e na aceitação da passagem do tempo. Loren nos lembra que as rugas não são defeitos, mas medalhas conquistadas na jornada da vida. Por quê? Kelly LeBrock deixou de ser um símbolo de beleza? O envelhecimento natural de Sophia Loren é inspirador, mas Kelly LeBrock teve que enfrentar uma realidade muito diferente. Nos anos 80, LeBrock era uma das mulheres mais desejadas do mundo. Graças a filmes como A Dama de Vermelho e Mulher Nota 1000, sua imagem de símbolo sexual a tornou um ícone de sensualidade. No entanto, LeBrock decidiu se afastar de Hollywood, cansada dos exigentes padrões de beleza. Com o tempo, sua aparência mudou consideravelmente. Ela ganhou peso e adotou um estilo de vida mais tranquilo, longe dos holofotes. Quando ela reapareceu na mídia, muitos se surpreenderam com o quão diferente ela estava. Kelly LeBrock nos ensina que a verdadeira libertação começa quando você aprende a se aceitar exatamente como é, sem medo das opiniões externas. O incrível retorno de Brendan Fraser que ninguém esperava. Enquanto Kelly LeBrock buscava a tranquilidade,
Longe dos holofotes, Brendan Fraser viveu uma queda e um renascimento que chocaram a indústria do cinema. Nos anos 90 e início dos anos 2000, Fraser foi uma das maiores estrelas de ação, com sucessos como A Múmia e George, O Rei da Floresta. Seu físico imponente e seu carisma natural o catapultaram para a fama. No entanto, o custo de realizar suas próprias acrobacias nos filmes começou a afetar seu corpo. Fraser sofreu inúmeras lesões, desde fraturas até danos na coluna vertebral, o que o levou a passar por múltiplas cirurgias. Além disso, enfrentou problemas pessoais, incluindo o divórcio e uma denúncia de assédio que impactou negativamente sua carreira. Fraser é o exemplo perfeito de que as segundas chances existem para aqueles que se atrevem a lutar por elas. Barbra Streisand demonstra que a verdadeira glória não envelhece. Se alguém sabe como manter sua grandeza ao longo dos anos, é Barbra Streisand. Com uma carreira que abrange mais de 5 décadas, Streisand tem sido um ícone no cinema, na música e no teatro. Desde seus papéis em filmes como Funny Girl até seus concertos nos palcos mais prestigiados do mundo, ela demonstrou que o talento é eterno. Ao contrário de muitas celebridades, Streisand nunca recorreu a cirurgias plásticas drásticas. Ela prefere manter seus traços distintivos, aceitando o envelhecimento com dignidade. Sua pele mostra as rugas naturais de uma vida rica em experiências, mas sua presença continua tão imponente quanto nos seus dias de juventude. Apesar das críticas que recebeu por não mudar sua imagem, Streisand continuou acumulando sucessos. Sua voz, poderosa e inconfundível, continua emocionando milhões. A verdadeira glória não se desvanece com o tempo, e Barbra é a prova viva disso. Com cada nota que canta, ele deixa uma marca indelével na história do entretenimento. Renée Zellweger. Uma transformação impactante demais? Enquanto Streisand abraçava sua autenticidade, Renée Zellweger foi alvo de intensas críticas após aparecer em público com uma aparência completamente diferente. Zellweger, conhecido por seu papel no Diário de Bridget Jones, percebeu que todos os seus traços faciais mudaram drasticamente após se submeter a procedimentos estéticos. A atriz, que um dia foi adorada por seu sorriso peculiar e encantador, recebeu uma enxurrada de comentários negativos. A mídia acusou de ter perdido sua essência. Zellweger respondeu às críticas com dignidade, explicando que havia tomado decisões pessoais para se sentir melhor consigo mesma. Zellweger nos ensina que os julgamentos externos não definem quem você é. A verdadeira transformação ocorre no interior. Britney Spears, estrela da Louisiana que quebrou suas correntes. Se há alguém que viveu uma montanha-russa emocional sob os olhos do público, essa pessoa é Britney Spears. Desde que saltou para a fama com Baby, o amor time, Spears se tornou a princesa do pop. Mas sua vida logo foi marcada por escândalos, problemas de saúde mental e uma luta legal interminável por sua liberdade. Os anos de tutela legal a deixaram presa em uma situação de controle total sobre suas decisões pessoais e profissionais. Isso não apenas afetou seu bem-estar emocional, mas também sua aparência. Seu rosto começou a mostrar sinais de estresse, cansaço e desgaste. No entanto, em 2021, Spears finalmente conseguiu se libertar dessa tutela. Desde então, ela tem reconstruído sua vida, reconectando-se com seus fãs e recuperando sua voz tanto literal quanto figurativamente. Apesar dos desafios, Britney continua sendo uma figura querida e admirada. Sua história é um poderoso lembrete de que a liberdade e a paz mental são as verdadeiras riquezas na vida. Courtney Cox se reencontra consigo mesma. A luta de Britney Spears pela liberdade emocional é comovente. E Courtney Cox enfrentou um caminho semelhante, mas em outro sentido. A estrela de Friends, famosa por seu papel como Monica Geller, passou anos tentando se manter jovem através de cirurgias e tratamentos estéticos. No entanto, os resultados não foram os esperados.
Cox admitiu publicamente que se arrependia de ter alterado seu rosto com preenchimentos e botox, já que sua expressão natural se perdeu no processo. Após essa revelação, decidiu se livrar de muitos dos procedimentos e adotar uma abordagem mais natural. A transição não foi fácil, mas Cox encontrou uma nova perspectiva sobre a beleza. O fechamento de sua história é uma reflexão poderosa. A verdadeira beleza reside na confiança que você projeta e no amor que você tem por si mesmo.